funções orgânicas, que eu vou dividir em 2 aulas para ficar bem devagar. Infelizmente é uma coisa um pouquinho decoreba, porém eu tentei não trazer tudo que o livro pede, para que a gente pudesse ter menos coisas para fazer, ter menos conteúdos para a gente ver, tá bom? Então vamos lá, olha só. A gente consegue classificar as substâncias, né, dentro das suas funções, a partir da análise dos tipos de íons que se formam quando ela é dissolvida em água. Então a gente tem substâncias orgânicas e as substâncias inorgânicas. As substâncias orgânicas a gente não vai estudar aqui no 9º ano. A gente só estuda substância orgânica lá no 2º, no 3º ano do ensino médio. Tá bom? A gente vai estudar aqui hoje as substâncias inorgânicas, que são aquelas formadas por todos os outros elementos que não são carbono, né? E aí elas são classificadas de acordo com características e comportamentos químicos semelhantes. Então, apesar de eu estar falando função, é porque a gente usa esse termo função para dizer que é um grupo. Pensa nisso, tá? Então é um grupo de... Como é que chama? É um grupo, né, de substâncias químicas que tem características ali semelhantes. Vamos lá. Então eu tenho os ácidos, bases, sais e óxidos, tá? Que vão estar associados com acidez, basicidade, solubilidade em água, como que isso vai reagir, se vai ou não conduzir eletricidade. Então isso tudo tem a ver com essas funções inorgânicas. Hoje nós vamos ver ácidos e bases, ok? Então vamos lá. Então o que são os ácidos? São compostos moleculares, né? São moléculas que se dissociam em íons em solução aquosa. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles possuem hidrogênio que é liberado quando essa substância é dissolvida. Então, como que eu vou reconhecer aquela substância como sendo um ácido? Simples. Se eu tenho o elemento químico H+, do lado esquerdo, né, ligado a um metal, eu vou classificar a substância como um ácido. Então, olha só, HCl, HCN, HCO3, daqui a pouco a gente vai nomeá-los, né? Mas tudo que começa com H, né, independente se tem 2 ou 3 elementos depois, tudo que começa com H a gente considera que é um ácido. Tudo bem? Tá certo? Então já vai decorando aí porque a gente vai precisar isso. Comecei com H, é ácido, tá? Porque libera esse hidrogênio. Então, além disso, o que os ácidos têm? Eles conduzem eletricidade, né, de maneira adequada, conseguem conduzir eletricidade quando eles estão em água, tá? Eles têm um sabor um pouquinho mais azedo, como o do limão, por exemplo, tá? Geralmente eles são tóxicos e corrosivos. Quando eu penso em ácido, eu penso em alguma coisa que queima, né, que corrói, certo? Eu penso no ácido do estômago, por exemplo, ácido clorídrico, né? Eles mudam a cor de certas substâncias, que a gente vai ver no final. Eles reagem com uma base, que eu vou explicar depois, formando sal e água, né? Depois a gente vê isso. E eles liberam hidrogênios quando eles reagem com metais. Então repara aqui, ó, eu estou reagindo o HCl com o zinco. Nesse processo ele forma o cloreto de zinco e H2, libera hidrogênio. Repara que essa reação aqui é uma reação de simples troca, foi o que a gente viu na aula passada, tá bom? Como que eu consigo classificar os ácidos? Eu posso classificar os ácidos em relação à presença de oxigênio. Então, o ácido que tem oxigênio, que tem, né, com oxigênio, eu chamo de oxiácido. É fácil, ó, tem oxigênio, então é oxiácido. Como, por exemplo, H2SO4, HNO3, H3BO3. Todos eles têm oxigênio, que é o O, né? Agora, se o ácido não tem oxigênio, a gente chama ele de hidrácido. HCl, HBr, HF. Não tem oxigênio, então é hidrácido, ok? Outra coisa, número de hidrogênios ionizáveis. Quantos hidrogênios tem? Né? Então, se eu tenho se produz apenas um hidrogênio, é um monoácido. Mono, de um. Tá? Então, só tem um hidrogênio. Ó. HCl só tem um. HNO3 também só tem um. Se ele produz 2 hidrogênios, 2 diácido. H2SO4. H2SO3. Ok? Triácido, 3 hidrogênios, H3PO4, H3BO3. Tetrácido, tetra, 4 hidrogênios, H4SiO4.
ok? Então, quantos hidrogênios ele consegue produzir é o nome que a gente dá, ou é monoácido, diácido, triácido ou tetraácido, certo? Outra coisa, nomenclatura. Eu não vou ensinar a dar nomenclatura porque a gente precisaria de alguns conhecimentos que vocês não têm, tá? Então eu vou mostrar alguns nomes que eu posso perguntar depois, né? Então, por exemplo, se é apenas um hidrácido, ou seja, se não tem oxigênio, eu apenas coloco o nome do elemento e a palavra hídrico. Então, o HCl é o ácido clorídrico, que o elemento é cloro, então é clorídrico. Se é H2S, o S é o enxofre, né? Mas quando a gente bota o nome, a gente fala que é o ácido sulfídrico. Então tudo que termina com hídrico e começa com ácido é um hidrácido, não tem oxigênio, tá? Agora, e se ele tiver oxigênio, né? Se for um oxiácido, aí vai depender, né? Então, por exemplo, eu tenho H2SO4, ácido sulfúrico, HNO3, ácido nítrico, H3PO4, ácido fosfórico, ácido clórico, H2CO3, ácido carbônico, ok? Botei alguns dos mais importantes assim e outros que a gente vai falando conforme a aula vai passando. Para que servem os ácidos? Alguns importantes. Então eu tenho o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, que forma o material genético dos seres vivos, né? Onde que a gente vê os ácidos? É isso que a gente vai ver aqui. Eu tenho o ácido acetil salicílico, que é o AS, famosa aspirina, né? Que é utilizado aí como anti-inflamatório, analgésico, inibidor de agregação plaquetária, certo? Eu tenho o ácido carbônico, que é o HCO3, né? H2CO3, na verdade, que está presente na água e refrigerante gaseificado, é o que dá o gás. Eu tenho o ácido clorídrico, o HCl, que está presente lá no seu estômago, que participa na digestão, né? Mas a gente também vende ácido clorídrico para remover excesso de cimento em pisos, azulejo, né? Para limpar. E ele é bem corrosivo, né? Tanto quem tem muito refluxo, né? Muita acidez, parece que volta muito, assim, corrói muito. Tem o ácido sulfúrico, que é usado na bateria de automóveis, produção de fertilizantes agrícolas, para produção de adubos, produção de papéis, tintas, plásticos, e é um dos ácidos responsáveis pela chuva ácida, sendo muito corrosivo. Ok? Agora, já as bases, pensa comigo, ó, o ácido começava com H. Qual é a principal característica da base? A base apresenta o grupo OH, que a gente chama de hidroxila, no lado direito, ou seja, no final da substância. Então tem ó, NaOH, CaOH2, MgOH2. Tudo que libera hidroxila, libera OH, né, termina com OH, é uma base, né? Que também conduz eletricidade em solução aquosa, que tem um sabor já adstringente, tá ok? Que é o sabor igual da banana verde, né? Que parece que prende a língua. E que reage com os ácidos produzindo sal e água, tá? Agora, como que a gente consegue classificar as bases? De novo, quantos OHs eu tenho? Lembra que a gente classificou lá em relação a H? Né? Ah, monoácido, triácido, não sei o quê. Aqui a gente vai classificar em relação ao OH. Se eu tenho um OH, é uma monobase. Se eu tenho dois OHs, é uma dibase, certo? Mas eu também posso classificar, se eu tenho 3 OH, tribase. E se eu tenho 4 OH, tetrabase. Igualzinho a gente viu antes, né? Só que antes era monoácido, diácido. Aqui eu só troquei ácido por base. E você vai ver quantas hidroxilas tem, ó, quantos OHs que tem, tá bom? Agora, em relação à solubilidade em água, eu tenho bases que são mais solúveis e que são menos solúveis. Então, por exemplo, eu tenho uma solução, eu tenho uma base, perdão, que são solúveis, né? São todas aquelas que estão ligadas a metais alcalinos, que é a família 1A que a gente viu. Então o hidróxido de potássio, né, o KOH, NaOH, que é o sódio, LiOH, que é o lítio, e o NH4H, que é uma diferença, tá? Agora, as bases que são pouco solúveis são aquelas que estão relacionadas com os metais alcalinos terrosos, que é o grupo 2A. Então, bário, cálcio, magnésio são todos metais alcalinos terrosos, 2A. Então, eles são pouco solúveis. E as insolúveis são as outras, por exemplo, hidróxido de ferro 2, hidróxido de alumínio, hidróxido de selênio, tá bom? Nomezinhos pra gente lembrar das bases, bem fácil, ó. É hidróxido de
e o nome do elemento. Não é base D, a gente chama hidróxido D. Então o NaOH é o hidróxido D, Na é o quê? Sódio. Ok? MgOH2 é o hidróxido de magnésio, Mg. CaOH2 é o hidróxido de cálcio, Ca, cálcio. Ok? E algumas aplicações aí das bases. Ó. Eu tenho o hidróxido de magnésio, que está presente no leite de magnésio, utilizado para combater a acidez estomacal. Né? Tanto o hidróxido de magnésia quanto o hidróxido de alumínio a gente usa para acidez estomacal também. Eu tenho a cal hidratada, que é usada como argamassa na construção civil e em pinturas. O hidróxido de sódio, NaOH, que é a famosa soda cáustica, que é utilizado para limpeza de materiais, para desentupir canos, sendo também muito tóxico e corrosivo. E o hidróxido de amônio, que é componente de vários produtos de limpeza, sendo também irritante e tóxico aos olhos. Tudo bem? E aí eu trouxe aqui os indicadores ácido-base e o famoso pH, né? Então a gente tem um grupo de substâncias que assume diferentes colorações em funções do meio estar ácido ou básico. Esse pH ele é uma escala numérica, ele vai de 0 até 14. Indica se o meio é ácido, básico ou neutro, que é o nada, né? Então quanto menor o pH, mais ácido é. Olha só, olha a escala de pH aqui do lado. O pH ácido, teoricamente, ele vai de 0 até 6, mais ou menos. Então, por exemplo, ácido de bateria, suco de limão, vinagre, tudo isso é muito ácido, né? O pH é muito baixinho. Agora, o pH neutro é o quê? 7, né? No meio ali, mais ou menos. O pH básico, ou alcalino, é acima de 7, de 8 até 14. Então tem ali, ó, bicarbonato de sódio, água do mar, leite de magnésio, amônia, barela, né? São vários situações, né, enfim, e substâncias que têm um pH bem básico, tá bom? Para a gente testar a sua aula de hoje, algo bem tranquilo, eu quero que você identifique se as substâncias são ácidos ou base. A gente viu como, né? Se termina com uma coisa ou se começa com outra coisa. Então é só escrever, é ácido ou é base, tá? Só precisa fazer o exercício, gente. Não precisa nem copiar no caderno o resto os slides, porque isso tem no livro, tá? Então já está lá escrito. No mais é isso. Muito obrigado e a gente se vê semana que vem.